Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E lembrando que esse mês de março nós estamos com uma série de podcasts sobre a sexualidade feminina. Nós vamos abordar vários aspectos, obviamente que é um tema infinito e a gente vai fatiar esse tema em algumas nuances para a gente conseguir discutir. E hoje nós estamos estreando essa série. Não podia ser com ninguém mais, ninguém menos do que o Dr. Marcelo Castro, psicanalista e psiquiatra. E hoje nós vamos discutir a respeito das origens da sexualidade pela visão da psicanálise, né? Então, eu gostaria de agradecer, doutor, mais uma vez o senhor aqui. Que privilégio nosso poder te escutar de novo. Imagina, pode ter certeza que o privilégio é todo meu. É muito bom estar com você e ver os conteúdos caprichados que você gosta de preparar e levar para o seu público. Muito prazer mesmo de estar aqui. Obrigado, doutor. E eu acho que, assim, esse tema, né, quando eu pensei da gente fazer uma série por conta do mês da mulher, não tinha como não trazer a psicanálise, né? Porque eu acho que, assim, Freud, dentro do meu pouco conhecimento, uma pessoa que estudou muito a questão do feminino, né? E aí eu queria que o senhor começasse explicando um pouco pra gente o que é esse conceito, né? Quando a gente fala de sexualidade feminina. O que é esse conceito de sexualidade que não necessariamente fica claro para a maior parte das pessoas? Sim. Sim, de fato, é um tema complexo, né? E a psicanálise não é o único campo de saber que se debruça, que a clínica faz a gente se debruçar todos os dias a respeito, né? Existem tantos outros, né? Do lado médico, das ciências humanas, né? É um tema fascinante, né? E instigante também, né? Tem aspectos importantes, sérios, né? Que provavelmente a gente vai estar tocando aí ao longo do nosso papo aqui hoje, né? Mas a sexualidade, sim, está muito no umbigo do próprio nascimento da psicanálise, porque a sexualidade estava no umbigo, na raiz profunda de vários dos transtornos mentais, vários quadros psiquiátricos e, vamos dizer, até enigmáticos, não exclusivamente femininos, não apenas acometendo as mulheres, né? Mas é enigmático para os psiquiatras do final da era vitoriana na Europa, virada do século XIX para o XX, já temos ali a herança iluminista, já temos avanços na fisiologia, na neurofisiologia. Freud, inclusive, começou pesquisando neurofisiologia dentro de laboratório, não era com pacientes, não era na prática clínica, né? E a psicanálise, então, trouxe à luz descobrimentos muito importantes a respeito da sexualidade, né? Olha que legal. E doutor, como que... Tudo bem que eu sei que isso... Eu ainda brinquei com o senhor, né? Falei, o senhor pode falar por horas, porque eu acho que o senhor tem muito conteúdo para isso. Mas como foi essa construção do Freud, né? Como é que ele entendia isso? Porque eu acho que a psicanálise trouxe coisas tão sensacionais a respeito da sexualidade e que eu acho que faz parte da nossa desconstrução, muitas vezes até de conceitos muito equivocados em relação a isso. Como que foi tudo isso? Você veja que legal, a tua pergunta já está trazendo uma resposta muito psicanalítica, quando você pergunta como é que foi a construção da noção de sexualidade. Eu vou dizer, de fato foi uma construção. Ai, que legal. Como era até então, a sexualidade está dada ao nascer menino ou menina, né? E ponto. Casos de hermafroditismo biológico são raros, até hoje, são raríssimos, né? Então, menino, menina, papéis sociais, portanto, perfeitamente atribuídos, expectativas da cultura perfeitamente atribuídos. O menino tem que ser menino, tem que fazer isso, produzir assim e funcionar desse jeito. A menina... Freud vem à tona para descobrir, não, isso está até trazendo uma patologia, né? Assim como hoje nós temos patologias de época, na época as neuroses, né? Como a gente
insiste em chamarem psicanálise, né? Especialmente a neurose histérica, os quadros de histeria. Era uma verdadeira pandemia, eles eram epidêmicos, eram muito fortes, né? Outros quadros, né? As chamadas, então, neuroses de guerra ou neuroses traumáticas, está aí o TEPT hoje, Isso. né? Freud foi o primeiro a descrever, o primeiro a destacar do quadro que era considerado da classificação de Kraepelin, da psiquiatria de então, como neurastenia. Ele descobriu, ele observou e descreveu uma síndrome caracterizada com certos sintomas que ele fala pelo valor a importância, isso é antes da psicanálise, né, de se destacar da neurastenia um quadro clínico de neurose de angústia. Olha. A descrição de Freud é a do DSM de síndrome do pânico. Que demais. Foi o primeiro psiquiatra a perceber que tinha uma especificidade. Né? E ele vai botar tudo isso no mesmo saco? Tudo é sexual? Tudo nasce da questão sexual? De certa forma, sim. De certa maneira, sim. O grande salto foi dado com a descoberta de um método de acessar o inconsciente humano. O inconsciente não é uma ideia freudiana. Os antigos, na Bíblia, José do Egito, né, os sonhos, né, os poetas já estavam lá, os filósofos já estavam lá, na antiguidade greco-romana, os sonhos, os oráculos, as revelações, né, cada cultura já atribuindo aos sonhos, aos produtos do inconsciente, né. A abordagem científica, né, disso, entretanto, não existia, né? E com o método psicanalítico, quando Freud renuncia finalmente à hipnose. Certo. Né? E muito impressionado com as pesquisas de Libaud, de Bernheim, especialmente de Jean-Martin Charcot, na Salpêtrière, em Paris, ele ficou muito impressionado com as evidências que contrariavam a psiquiatria daquela época. Uau. Quais sejam a histeria, né, um quadro de uma paralisia histérica, a maurose histérica, a cegueira, né, bolos faria, vários tipos de ataques epileptiformes, imitando, né, não que ela estivesse conscientemente imitando, mas é uma patologia mental. Esses quadros poderiam ser suprimidos transitoriamente pela hipnose. E mais, Charcot provava que era possível induzir esses quadros através da hipnose numa pessoa que não tinha, por exemplo, uma paresia ou uma hemiplegia histérica. Ele poderia induzir, e depois aquilo passava, tanto a cura quanto a produção. Sim. Né? E estava ficando evidente que não era uma lesão cerebral, isso. Que não é a corporeidade biológica do corpo médico, do corpo da medicina, objeto do saber médico. Tinha um saber outro, inconsciente para todos. Né? Sensacional. E aí nasce a psicanálise com a renúncia à hipnose e a descoberta e a invenção, junto com suas pacientes, né? Algumas tiveram um papel fundamental na apuração dos primeiros descobrimentos da psicanálise, né? Não pela patologia, mas pelo brilhantismo delas, inteligência delas. A gente vai poder falar de várias, se você quiser, se tiver espaço. Por Mulheres favor. na vida de Freud, tá? Olha! Desde o nascimento da psicanálise. Então, o que foi sendo percebido e foi sendo descoberto é uma realidade outra, acessível por um método inventado por Freud, renunciando totalmente à hipnose que ele praticava com Breuer, um amigo, um grande psiquiatra da época, né? O método catártico, hipnótico, e começa o método psicanalítico, associação livre, interpretação, relato de sonhos e interpretação dos sonhos, essencialmente, né? Foi trazendo à luz os movimentos de resistência interna capazes de manter esses conteúdos, entre aspas, sexuais. Sim. Né? E aí já está a questão freudiana. A sexualidade, com o método, com a descoberta, estava, sim, na raiz da estruturação psíquica do sujeito humano, na normalidade, se é que a gente pode chamar alguém de normal, e na patologia, na doença mental também. Né? Então, o que se descobriu nesse sentido, e que Freud trouxe, e a psicanálise inaugurou, é uma percepção de que sexualidade não é sinônimo de genitalidade.
né? Perfeito. Pelo contrário, a sexualidade tem como uma de suas expressões, a partir de uma determinada fase, também a excitabilidade, o envolvimento da genitália, os órgãos genitais secundários, né? Caracteres sexuais secundários, né? Mas a sexualidade já começa no nascimento. A gente pode falar antes do nascimento, através dos fantasmas, das fantasias, das expectativas de pai e mãe em relação ao bebê, que eles nem sabem o sexo biológico ainda, já tem papéis pré-definidos. A sexualidade vai se dando sempre nessa relação com o outro, o peito materno, os hábitos de higiene que o bebê e a criancinha vão começando a aprender numa relação com os pais, numa relação com a cultura, com a sociedade. Depois a fase fálica, 4, 5, 6 anos de idade, complexo de Édipo. Tudo isso foi descoberto por esse método, o método psicanalítico, né? Deve-se, então, a esse descobrimento, a essa ferramenta, uma descoberta de que a sexualidade feminina e a sexualidade humana, para falar a verdade, não é um ponto de partida, é um devir, no qual a sexualidade biológica, o sexo biológico, é um fator, mas a sexualidade vai ser a resposta do sujeito a esse fator, como ele vivencia o seu sexo biológico, sim, a legitimidade do seu sentido, do seu vivenciar. Olha que interessante. E sempre nesse laço com o outro, nessa relação na cultura que tem como primeiros representantes no bebezinho a família, né? Papai, mamãe, os cuidadores, papai, Isso. mamãe, as duas mamães, os dois papais, não importa qual a forma de constituição da família, ali está se constituindo, né, toda uma relação, vamos dizer assim, sexual, nesse sentido amplificado da psicanálise. Vida de relação, vida de investimento de objetos, vamos dizer. Olha, né? Não, e isso é tão brilhante, assim, quem sou eu, né? Mas isso muda muita coisa, né? E eu acho que é tão interessante, tão inovador, porque eu falo, gente, Freud, ele diz muito para nós hoje, porque o ser humano está aí, né? Ser humano, nós somos aí. Os mesmos. E é interessante quando o senhor fala disso, porque eu vejo, assim, pensando, trazendo para a atualidade, assim, até um preconceito, então uma preocupação de se falar da sexualidade como se nós estivéssemos, por exemplo, colocando uma sexualidade na criança. Sexualizando precocemente uma criança. Isso. Né? Erotizando precocemente uma criança. Perfeito, adorei. É isso, né? Como se não existisse essa sexualidade e a gente está introjetando essa sexualidade. Somos todos seres sexuais, isso é inerente, né? E vai muito além disso da questão da erotização, muito pelo contrário, né? Eu acho que Freud conseguiu colocar, e quando ele vai descrever as fases, como o senhor falou, complexo de Édipo e oralidade, tudo, ele conseguiu mostrar que vai muito além. Vai muito além. Então, eu acho sensacional, assim. Se o senhor quiser, pode falar, assim, me conte. Porque eu sei, porque eu tive um ótimo professor de psicanálise, né? No caso do Dr. Marcelo. Dessas fases. Mas eu acho que é legal, assim, até para as pessoas entenderem, né? Quando a gente fala, tá na fase oral, fase fálica, como o senhor falou. Como que é isso? Veja que legal, a sexualidade vai sendo construída, vai sendo um devir, né? Um devir principalmente inconsciente. E outra questão, as nossas pulsões sexuais, né? Elas são fragmentadas como ponto de saída, né? A partida nossa são pulsões parciais, como Freud descreveu. O que seria isto? Veja, quando o bebê nasce, a primeira necessidade dele, fundamental, do aleitamento materno, do leite da mãe, de preferência no peito da mãe mesmo, com cheiro de mãe, com corpo de mãe, né? O ideal, o melhor é isto mesmo, né? Veja que interessante, a criança, nesse momento, o bebezinho, né? Tá bom, matou a sede e a necessidade de se alimentar, de repor glicose, nutrientes, né? Porque está multiplicando as células a cada dia, tá? Mas não veio o leite materno só, que é indispensável, né? Que, aliás, deveria ser sempre o único alimento, pelo menos até o 6º mês de vida, no mínimo, aleitamento materno exclusivo. Mas vamos lá, não veio. Uma vez satisfeito, vem colo de mãe.
vem o sorriso de mãe, às vezes uma mãe que cantarola, que conversa, fala daquele jeitinho, né? Fala num nenenês, né? Não fala em português, fala num nenenês com a criança, e aquilo vai se somando, vai criando um plus profundamente afetivo, um link profundamente afetivo entre o bebê e a mamãe e o bebê, vai confirmando uma predisposição a esse enlace que nunca vai abandonar o ser humano para o resto da sua vida. Olha. A marca está ali, uma marca sexual. Existe, e isso não é falado, não pode ser falado, é tabu, existe amor materno, existe, e existe excitação de natureza sensorial erótica no mamilo que o bebê está sugando, existe. Sim. E que é isso? Que você está... Então, quando você falou o que a psicanálise contribuiu, a primeira coisa que a psicanálise lá atrás com Freud produziu foi escândalo. Tenho certeza. E se hoje não continuarmos escandalizando, vamos questionar se a gente está realmente numa pegada, no caminho psicanalítico, ou fazendo concessões demais. Nesse sentido que a gente está dizendo. Sexualidade infantil começa já nas primeiras horas de vida. É essa vida de relação. Depois, quando o bebê... Nenhuma mãe precisa ter lido Freud, Melanie Klein, Winnicott, para saber que já está ficando na hora de fraldinha, sair, já começar a segurar o cocôzinho, aprender. Não teve manual. Tem vovó, vovô, tem toda uma cultura. Não teve uma data, né? E intuitivamente já está chegando na hora, aquele controle do esfíncter que o bebê descobre em si, é estimulado e esperado dos pais, né? Sim. Ele descobre também um controle sobre os pais. É um descobrimento fantástico, porque ele descobre que pode deixar a mamãe angustiada ou mamãe satisfeita. O mais normal, pode digitar, dá um YouTube aí, vai procurar o primeiro cocô. Você vai ver 3.000 vídeos, né, de mamães, né? Até uma questão à parte, crianças expostas na rede social, isso me preocupa muito. Né? Não só bebês, mas também crianças, né, já maiorzinhas, fecha o parênteses, né? Mas está lá aquela coisa, aquele investimento narcísico, e o bebê e a criança, já seus 2 aninhos, por exemplo, traz para o papai ver, traz para a mamãe ver, já ganha o caractere, já ganha o significado de um presente, de uma coisa de valor, mas era também excremento. Olha, é a mesma coisa que começa a se inscrever que você, se eu pegar agora a tua bolsa, ou você pegar a minha carteira e pegar ali uma nota de 20, ou uma nota de 10 ou de 50. É valor. E é imundo. É sujo. A gente tem que passar álcool gel depois que pega dinheiro, né? Não foi lá atrás que começou? Essas coisas começam a se inscrever, né? Depois, mais na frente um pouquinho, a chamada fase fálica, né? É um período ainda mais complexo e lindo, porque pela primeira vez o infante humano, né? O garotinho, o sujeitinho humano, ele pela primeira vez, com a cabecinha que ele tem aos 4, 5 anos de idade, que não é a mesma mais dos 4, 5 meses. Ele já está no universo da linguagem, já demanda pela voz, já fala, já entende, já tem um vocabulário riquíssimo, tem neurônios, ficou de pé, reproduzindo a evolução da espécie humana, que de quadrúpede um dia ficou em pé, o bebê repete, é uma tese interessante de Freud, que no desenvolvimento ontogênico, ou seja, da história de vida do ser humano, ele está reproduzindo, né, concentrado ali, o desenvolvimento filogênico da espécie humana. Um dia a gente deixou a posição quadrúpede, nossos ancestrais simiescos, os hominídeos, e passaram a postura ereta. O bebê começa a passar a maior parte da vida dele acordado, e é desse lugar, acordado e de pé. Né? Não a maior parte da vida. A maior parte da vida acordada, ele passa de pé. De pé ele está vendo diferente. Com certeza. Ele agora tem uma nova descoberta. Ele que já sabia, entre aspas, alguma coisa de que os sexos eram diferentes, ele já tinha essa noção clara, e é fato. Tá? A Françoise Doutor, uma fantástica psiquiatra e psicanalista infantil, falecida nos anos 80, né? Francesa, ela desafia todos a observarem como que uma garotinha, tá? Que está no colo da mamãe, ali no quartinho do bebê,
A garotinha de meses de idade, de um aninho e meio, ela reage diferente se pela porta entrar a vovó ou se pela porta entrar o papai. Olha isso. É observável isso nas crianças. Sim. Né? Nessa época, então, dos 4, 5, 6 anos de idade, se desenvolve uma coisa incrível, que é uma redescoberta da diferença anatômica dos sexos, né? E uma atribuição de significado. Uma neura surge, o primeiro nozinho grande, depois de tantos nós, agora vem um meio sério, né? Que é uma ilusão de completude que se fragmenta porque na cabecinha da menininha e do menininho, o mundo é composto então de seres que uns têm, né? O pênis lá penduradinho, está lá no meu irmãozinho, outro dia eu vi o papai se tocando, né? Uhum. Tá? E a mamãe não tem, ou a minha irmãzinha não tem, minha priminha não tem. É uma primeira fantasia. Olha, interessante. Para o menino, inaugura uma angústia. Eu achava que todo mundo tinha. Tem gente que não tem, então foi castrado. Olha. Eu posso ser castrado também. E não é que outro dia teve aquele tio que chegou e deu um tapa aí, tira a mão desse Bilal aí, menino. Então, tem uma ameaça real aqui sobre mim. Isso é vivido universalmente e com um terror muito grande. É o complexo de Édipo do menino masculino. Para a feminilidade, para a mulher, para a menininha, ela também vê isso e entra um ressentimento com a figura materna. Não me dotou de um pênis como o do meu irmãozinho, eu sou deficiente. Eu achava até que o meu clítoris ia crescer e virar um pênis, eu tenho... Isso é observável. Freud dizia, não devia provocar escândalo. Porque certeza. Muitos pediatras, olha a ironia fina de Freud, ele diz textualmente, a sexualidade infantil não deveria provocar escândalo, porque muitos pediatras e certamente todas as babás já sabem disso. Olha. A ironia dele, né, com a pegada médica, vamos dizer assim. Isso, lógico. Inaugura-se ali, né, uma angústia de castração vivida assimetricamente por menino e menino, aquilo marca, aquilo estrutura até a personalidade do infante em crescimento, e diante desta angústia, ele vai construir e arrematar uma construção de uma sexualidade, né? Sexualidade, então, mais à frente, vai implicar em duas dimensões importantíssimas. Uma, identidade de gênero. Eu me sinto homem num corpo de homem. Eu me sinto mulher num corpo de homem. E vice-versa. Eu me sinto homem, eu queria ser homem, tenho um corpo de menina. Não, eu sou mulher, né? Identidade de gênero de um lado e escolha do objeto do outro. Eu sou homem, me sinto homem e gosto de garotas, gosto de meninas. Eu sou homem, me sinto homem e gosto de homens. É outra sexualidade. Isso. Aí está o grande erro da criança, entre aspas, erro, né? E o erro dos leitores apressados de Freud ou dos preconceitos contra Freud, que não fala-se de Freud sem nem ter lido. Com certeza. Nem ter aberto uma página, muitas vezes. É um mito infantil criado, né, de forma saudável e natural na cabecinha da criança, inconscientemente, do menino e da menina. Porque ele está falando que falta um pênis, ela e ele descobrem que falta um pênis na menininha. Isso é um mito, é uma fantasia sexual infantil, porque não falta nada à mulher. O menininho tem um piu-piu, lá tem o pênis, a menina tem clítoris, grandes lábios, o menino tem bolsa escrotal, a menina tem grandes lábios, o menino, né, tem testículos, a mulher tem 2 ovários. Agora pede para o menino carregar o bebê 9 meses, né? Aí... pede para ele menstruar todo mês, sabe? Aí a gente já começa a ver a questão de por que a mulher assusta. Por que a mulher pode assustar um homem? E o tal do machismo, de muitas das raízes da perseguição e da violência contra a mulher, nesse sentido de que ela me ameaça com a suposta castração infantil, na qual eu ainda estou capturado, eu não vejo complementaridade, eu vejo inferioridade.
Mas o machista não sabe que aquela inferioridade o está ameaçando, porque é ele que está se vendo castrado. Isso. É ele que está vivendo uma neurose, ele que não conseguiu sair do Édipo ainda, está lá preso nos 4 com minhoquinha na cabeça, acha que os nenéns vêm pela cegonha. Isso é uma leitura de Freud, né, que muitas vezes até um segmento do movimento feminista não conseguiu se dar conta, infelizmente, né, um movimento de tanto valor, de tanta importância, né? Mas são leituras apressadas, né, leigas, que não foi isso que foi descrito e descoberto, e sim a minha sexualidade como uma resposta, né, a tudo isso que se passou dentro de mim, uma construção. Lá na frente vai haver definição de identidade de gênero e de escolha de objeto, para simplificar, é muito mais coisas, né? Mas é uma construção, não é dado assim, homem e mulher desde o nascimento. Não, vai se tornar homem, vai se tornar mulher, vai se sentir mulher, né? Vai se identificar com mulher e vai gostar de homem, vai gostar. É outra dimensão. Né? Não, e isso é fantástico, porque a gente ainda escuta muito, né? Já escutei frases como... Eu acho que trazendo isso que o senhor falou, que eu achei sensacional. Olha, eu vou... Se eu descobrir que meu filho é gay, escutei isso esses tempos, eu não vou matar o meu filho, eu não vou rejeitar o meu filho, mas eu vou fazer de tudo para ele não ser. E aí a gente começa a ver que é isso, né? Que respeito a essa individualidade e de não entendimento, que isso é uma construção, e uma construção que precisa acontecer. Da mesma forma que eu construí a minha sexualidade, e aí eu vejo meu esposo e falo, eu tenho um desejo por um outro homem. Em que momento que eu tive esse insight? Não sei, porque isso foi uma construção. É uma construção. Né? E aí eu entendo que se eu saio desse padrão, eu escolhi. Então se eu escolhi, eu posso desescolher, ou eu posso negar essa sexualidade, eu vou ter que ser uma pessoa assexual o resto da vida, assim, né? Abrir mão disso. É muito violento isso. É uma violência, para começar, contra si. Sim. Para começo, porque isso desumaniza. Olha. Claro, tá bem. Pode ser que em relação ao homoerotismo ou, né, ao feminino, pode ser que alguém que fala assim, eu fraquejei e tive uma menina também, tive uma filha. Pode ser que até chegue a ser presidente da República, em alguma republiqueta de bananas por aí, que sabe? Absurdo isso acontecer, Imagino, né? Sabe? Eu não sei se existe, tá bem? Pode até ser que chegue. A questão da homofobia, idem, tá? A questão toda se prende a esse ponto de partida. Por que incomoda tanto? Isso. Por que incomoda tanto? Por que esse horror? Há 100 e poucos anos atrás, 1905, para ser mais preciso, Freud publicou os 3 ensaios sobre a sexualidade, sobre a fantasia sexual, né? Sobre uma teoria sexual. 3 ensaios. O segundo deles dedicado à sexualidade infantil, mas o primeiro, que é menos conhecido, né, dos 3 ensaios, Freud faz todo um trabalho para destacar, e dali para frente ele sustentou isso por toda a sua obra, que destacar do quadro krepleriano, da psiquiatria de então, das classificações, né, do DSM-3, vamos dizer assim, né, lá atrás. Adorei. Destacar o homoerotismo. Eu não gosto da expressão homossexualidade, ela já em si traz uma estigmatização. Isso. Homoafetividade, o homoerotismo, arrancar fora do quadro das perversões sexuais, das parafilias e tudo. Foi o primeiro. Olha Produziu isso. escândalo. Lá pelo meio da sua obra, da sua vida, tem uma carta que Freud direcionou, respondeu a uma mãe norte-americana de um garoto gay, de um rapaz gay. A mãe escreveu para Freud e Freud respondeu por escrito essa carta. A mãe angustiada pelo filho ser gay, e ela o amava, mas queria ver em que medida, o que podia ser feito pelo filho, já tinha procura pela cura gay há 100 anos atrás. Isso. Olha a aberração, né? Meu Deus. Ainda bem que o Conselho Federal de Psicologia se posicionou claramente, de forma muito acertada nesse episódio aí, tá? Condenando, não legitimando e por aí vai. Pois muito bem. Freud responde e disse, eu não sei o porquê a senhora quer que seja feito algo. Ele poderá ser infeliz ou até adoecer ou ser neurótico,
não por ser homossexual. Sim. Mas sim pelo Por que essa ele retaliação, faz do homossexual. A cultura faz com os homossexuais. A cultura está adoecida e faz algo de discriminação. Né? É linda a carta, ele Olha conforta isso. a mãe, né? E isso ajuda a tapar um pouquinho, sabe, as críticas de que quer enxergar em Freud uma dúvida, uma questão acusatória de encaixar entre... Não. Com a psicanálise abre-se o conceito de sexualidade, abre-se a oportunidade para o feminino. Com né? certeza. E abre-se a questão dessa multiversalidade, né? Onde o mito do homossexual infeliz, né? É tão mítico, é tão absurdo, é tão fantasioso quanto o mito do heterossexual feliz. Por eu ser hétero, por você ser hétero, por você ser homo, por eu ser homo, vou ser infeliz. Por isso, não. Por outras questões. Ou pelo que a sociedade fez comigo. Exato. Aí sim, isso pode e tem o poder de adoecer. Uma rejeição paterna, materna, uma discriminação, violência homofóbica, violência misógina, violência contra a mulher, violência doméstica. Isso sim, adoece, mutila e maltrata. Com certeza. A questão sexual, não estou dizendo que ela por si garante saúde, também não. É muito delicado e muito complexo. Isso. Não existe se fala muito, o homossexual enrustido, que está trancado no armário, o outro lado dele. Existem situações clínicas, tá, em que pode se dar o reverso, né? Foi uma coisa também influenciada até pelos nossos tempos, de uma forma, que bom que a sociedade hoje está mais aberta para isso, mas a gente vê situações onde uma ambiguidade, uma dúvida foi, entre aspas, resolvida assumindo-se gay. Olha isso. Isso é raro. E eu não estou dizendo que quem assumiu-se gay está, na verdade, com um heterossexual trancado no armário. Não. Não estou dizendo isso, longe mesmo disso. O que eu estou dizendo é complexo. E se há um conflito e tem as suas raízes, e tem as suas manifestações ligadas à sexualidade, vamos tratar isso. Vamos ver qual é a tua de fato, né? Porque todas essas opções existem. Né? Legal. Então, Freud, com o homossexualismo, com a homossexualidade, com o homoerotismo, é muito interessante a abertura que dá, né? E com relação ao feminino, não sei se você queria perguntar alguma coisa, é mais impressionante ainda, exatamente porque a história, a biografia de Freud é atravessada, é marcada na sua vida pessoal, profissional, e a psicanálise como campo do saber e como um campo de aplicação clínica, ela deve muito às geniais mulheres desde o tempo de Freud, que atravessaram, que marcaram. Eu desafio os seus ouvintes, né? Quando a Freud era machista, Freud, né? A mulher tem inveja do pênis. Quando quer ficar com esses clichês de leituras pobres e apressadas... Uma coisa muito superficial. Dê uma pesquisada e digita assim, Congresso Internacional de Psicanálise. Dá um Google. Qualquer pode fazer agora, para o vídeo aí e faz. Dá um Google e veja as fotos da Internacional de Psicanálise, né, fundada por Freud, lá em 1910. Eu sou afiliado, né, à IPA, Internacional de Psicanálise. Vai vendo, ano após ano, os congressos de psicanálise. Né? O corpo feminino, a foto oficial do Congresso, o corpo de mulheres só aumentando, monte, tá? O acolhimento, o pertencimento, a autoridade psicanalítica reconhecida, científica reconhecida, mulheres psicólogas, mulheres médicas, psiquiatras que se fizeram psicanalistas, né? Mulheres que foram responsáveis por salvar a vida de Freud. A princesa Marie Bonaparte, por exemplo, ela fez de tudo para tirar Freud da Viena, já ocupada pelos nazistas. Olha isso. Ela negociou com os governos europeus e ela negociou, era uma mulher muito poderosa e foi analisada por Freud e fez uma formação psicanalítica e era uma princesa, né? De origem grega, o aspecto, vamos dizer assim, monárquico dela, né? Ela negociou com pediu para o próprio presidente, né, se não me engano, Eisenhower, naquele momento, fazer a pressão também sobre a Alemanha, sobre Hitler,
para que ele concedesse o salvo-conduto. Uau. A casa de Freud, na Bergasse 19, lá em Viena, estava toda cheia de estrelas amarelas, judeu. Todos os comércios judeus. Livros de Freud sendo queimados na praça pública. Uma ciência judaica, né? Por assim dizer. E Freud deveu a Marie Bonaparte a negociação diplomática para permitir um salvo-conduto. Uau. E os nazistas deixaram a família de Freud com a esposa, as filhas e algumas pessoas. As irmãs de Freud morreram no campo de concentração, várias delas. Tá? E Freud então pôde atravessar a Europa até Paris e depois pegar o navio, atravessar o Canal da Mancha e foi viver o seu último 1 ano e meio de vida, depois de 30 e tantas cirurgias de câncer na boca, um sofrimento muito grande. Ainda publicou Moisés e o Monoteísmo, compêndio de psicanálise, que você estudou lá no nosso grupo de estudos lá da residência em psiquiatria, Análise Terminável e Interminável. Ele escreveu alguns artigos monumentais, Gente. Doente com dores atrozes, vivendo à base de morfina, né, em Londres, graças a uma mulher. Né? Olha que interessante. Uma delas, Lu André Salomé, foi outra. Né? Grandes nomes da psicanálise que construíram a teoria psicanalítica, contribuíram de igual, sentavam-se no congresso e discutiam, né? E Freud, ai de quem, por ser mulher, se percebesse algo, porque era muito arraigado na cultura vitoriana, né? Essa discriminação da mulher. Sim, a própria Ana Freud. A própria Ana Freud. De todo o espaço que Freud abriu e se houvesse algum tipo de desvalorização da parte dele, ele não permitiria algo assim, né? Sim. E ela foi brilhante também. Né? Brilhante, a primeira terapeuta analítica, né? Primeira psicanalista infantil, com um detalhe, é impossível pela documentação séria, pela documentação de fato, é impossível afirmar isto. Ela mesma nunca autorizou essa afirmação, né? Mas ela nunca se casou. Os últimos anos de vida ela viveu com uma mulher na casa de Freud, quando Freud já tinha falecido, em Londres. Hoje o Marisil Garden 20, lá no número 20 da Marisil Garden, que é linda a casa de Freud. Estivemos lá agora em agosto, né, visitando novamente o espaço. Todos os sinais indicam que ela tinha, a questão dela era homoafetiva, era homossexual, homoerótica, tá? Nunca assumida, nunca negada e nunca também comprovada. Mas fica uma questão muito clara da própria filha de Freud, né? Inaugurou não só a psicanálise infantil, como um modo de ser também da mulher legítimo, né? Não, isso é lindo, né? E eu acho que assim, a gente, quando o senhor falou lá atrás, né? Quando a gente vê, por exemplo, a questão do machismo, que é algo ainda tão incrustado na nossa sociedade, né? Freud já dizia de que quando a gente diz de Pedro, diz de Paulo, diz mais de Pedro do que de Paulo, né? E muitas... Porque eu não achei essa citação até hoje. Sério, doutor? Juro, pode ser que sim. Meu mundo caiu. Sabe, igual Arnaldo Jabor, Clarice Lispector, Luiz Fernando Veríssimo. Que vai falando várias vezes que vira uma verdade. Não sei se eu não me lembro dessa doutor, passagem. Se o senhor não estudou, quem sou eu na fila do pão, né? Todos nós, porque eu vi já essa afirmação, esse memezinho lá na internet. Mas você estava falando e era legal. Não, mas eu acho que é interessante, e a psicanálise trata muito disso, que quando... e eu lembro muito de um exemplo numa aula, o senhor dando pra gente... Como isso tá ali, quando a gente se incomoda com algo do outro, na verdade eu não tenho que olhar para esse outro, eu tenho que ver por que isso está me incomodando, mexeu em alguma ferida minha, né? Eu lembro até de um exemplo que o senhor deu em aula, veio isso na minha cabeça agora. Você tá lá para buscar seu filho na escola e alguma criatura das trevas para numa fila dupla, segurando todo o trânsito porque ele tem que pegar o bonitinho do filho dele, né? Sim. E aí você fica com raiva porque você vai dar a volta na quadra, você vai achar um lugar para estacionar, para parar, e aí um outro ser não respeitou essa regra, né?
lá no fundo, o que eu gostaria? Eu gostaria de estar fazendo a mesma coisa. Exato. Isso me marcou de um jeito, assim, e eu acho que tem a ver com isso. Quando a gente vai pensar numa violência de gênero, que é algo que acontece, e a gente ainda, infelizmente, tem isso muito recorrente. Muito. É muito comum, eu trabalho muito com as vítimas dessas violências, né? Da vítima se culpabilizar mesmo, dizendo, olha, eu provoquei, olha, eu mereci realmente isso. Sem conseguir entender que isso não é um problema dela, é um problema desse outro, que se sente ameaçado, que se sente inferiorizado, mas vai se projetar como um grande leão rugindo. Perfeitamente. Um grande leão esse, né? Que machão, né? Bonito, né? Exato. Excelente, Ana. A tua colocação é perfeita, muito adequada. No lance que a gente fica enfurecido com alguém que não renuncia a um conforto para obedecer uma regra de trânsito e está lá pegando o bonitão no filhote, existe a nossa raiva legítima e existe uma inveja no fundo, porque eu gostaria. E essa é a razão para a gente ter direito à raiva também. Né? Cuidado com o que faz com a raiva, tá, gente? Mas sentir a raiva em si, né? Porque eu renunciei, pô. Isso. Eu quero cumprir as leis de trânsito da minha cidade. Eu sou habitante desse país, então eu não quero ver o cara jogando garrafa, latinha pela janela do carro. Eu não quero que pare em frente da tripa, porque eu parei também, não. Eu estou renunciando, eu dei volta e parei 2 quadras depois para respeitar o lugar de parar. Né? Fui pegar meu filho passeando, o que custa? Tá bem? Por que tanto ódio contra a mulher? Por que tanta violência contra a mulher desde os tempos bíblicos, desde os tempos, né? Por que se faz bem-vinda esse movimento de dissolução de uma ordem patriarcal, de questionamento de um sexo biológico me dar direito pelo sexo biológico em si? Tá? Por que isso? Exatamente pelo terror que a mulher representa no nível da castração, da fantasia de castração infantil e na necessidade, então, de afirmar que a castração é só dela. Não está aqui em mim. Olha. Eu tenho que garantir, então eu vou pisar, vou humilhar. É muito espertinha, vai para a guilhotina. Isso. Tá? É muito espiritualizada e tal, vai para a fogueira, é bruxa. Isso. Amém? Vai ver hoje então, os salários médios da mulher em relação ao homem ocupando os mesmos cargos. É muito frustrante isso. Na iniciativa privada fica mais gritante ainda, Exatamente. mas não só. Né? Vai ver os líderes de conglomerados empresariais, a presença do feminino. Né? E vai ver quantas mulheres brilhantes nós temos, não por serem mulheres, né? Mas o ser mulher a torna diferente. Para o enrustido, para o infantilizado, é por isso que eu digo, não é bem machismo a boa palavra. Isso. É infantilismo. Uau, adorei. O machista é um infantil, é um regredido, é um fixado em fantasias secretas lá dentro. Tá? A necessidade de fazer com que a mulher seja inferiorizada para assegurar que eu, então, não sou castrado. Isso. Desculpa, não sei se cortou alguma coisa. Eu que desliguei. Não, foi muita coincidência. Estou falando do filme lá, no dia... Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, sabe? Foi assim a sessão de cinema e psicanálise. Aconteceu de tudo. Naquele dia, tá? Terminou 24 horas depois com a máquina de lavar lá em casa, estourou e inundou a cozinha. Então foi um dia bem estranho. Tá vendo? Né? Começou com um ato falho meu, na frente dos colegas acadêmicos da UEL, do 3º ano da medicina, que eu estava dando uma aula lá. E foi em frente. Não, é isso. Não, é um transtorno de estresse agudo, o doutor vai passar. Eu devo ter alguma ascendência italiana também, não é só espanhola e portuguesa, não. Né? Mas por que tanto ódio? Por causa disso. É necessário que a mulher esteja inferiorizada, porque eu fico ilusoriamente garantindo que a castração seja dela. É como você pisar no pescoço de um prisioneiro ou de alguém e reclamar que ele não fica de pé. Você que está castrando, cara, ela é inferiorizada pela sua atitude. Exato. Você paga menos por ela ser mulher.
Você não suporta nada que não seja bela, recatada e do lar. Você não tolera isto, ela te ameaça. Porque é possível, sim, um ser que, na verdade, é diferente, não é inferior. Isso. Inferior é você com o teu machismo. É você que se inferioriza ao teu padrão de dignidade humana, do que é esperado de um cavalheiro, de um homem com H maiúsculo, homem não oposto à mulher. Não oposto um homem oposto ao piazinho, ao criança, ao bebê. Narcisista, pensando só em si e morrendo de medo de descobrir que é diferente. Ele não descobre que é diferente, ele acha que falta algo da mulher. E leva esse Édipo mal resolvido, travestido de machismo, né, para o resto da sua vida. Né? Então, a violência contra a mulher... não é à toa que se chama violência doméstica, porque é uma figura jurídica legal para poder incluir as crianças também, né? Ah, interessante, sim. Eu gosto da expressão violência doméstica. E certa vez, quando a gente estava debatendo aquela série Made, que é linda, né, para pensar essa questão, e já eu quero comentar sobre esse problema do silêncio e do consentimento da mulher, para que a gente não esteja aqui só jogando louros e mostrando um desafio de maturidade para as mulheres também. Fica aí como contribuição do seu programa, do seu canal, para a reflexão das nossas queridas ouvintes aí, tá? Mas lá na série Made chama muito a atenção a questão da necessidade, né, de inferiorização, de discriminação, de violentá-la, de gritar com ela, de jogar um objeto na parede, tá? Com a desculpa de ser alcoólatra. Como que é isso? Né? Por que essa questão? E por que a personagem, e também a gente vê isso aqui, né, nas nossas delegacias de atenção à mulher, e ainda bem a Lei Maria da Penha, e por aí vai, né? Por que falar, eu acho interessante, violência doméstica? Porque a palavra doméstica, né, vem de dominus, vem do domo, que é, na expressão românica, na expressão da antiguidade, o dia do Senhor, não é o domingo, é a mesma raiz. É o senhor da casa. É doméstico porque ali tem um senhor. E o senhor é aquele. Sim. É o que tem o pênis, é o que tem o falo. Ele é o Senhor, é o dia do Senhor, é o domingo. Olha o cristianismo em si, né, colocando. Sim, temos muitas aí a gente vai fazendo os ganchos, né? Então, assim, ele é o Senhor, ele é o Dominus, ele é o dominador. Tá? Então, ele é o Senhor da vida da mulher e dos habitantes da casa. Ele é o Senhor. Na Idade Média, nos tempos feudais, era assim. Tinha-se filhos para poder enriquecer o dominus, o dono, né, do castelo, o senhor feudal, para poder ter mais força de trabalho, mais guerreiros, mais herdeiros, né? Era dessa forma, né? Então, o que faz então a mulher do seu lado acatar é que uma das coisas da qual a mulher, na sua humanidade, não está isenta, mas tem uma resposta feminina, também com uma grande participação cultural nisto, né, nessa formatação dos seus próprios sentimentos de culpa inconscientes. Aonde muitas das mulheres, e isso deixa intrigada as juízas das varas de atenção à mulher e à criança, deixa intrigada as assistentes sociais, as psicólogas que trabalham nas secretarias de atenção à mulher, deixa intrigado o psicanalista que recebe essa mulher, né, judiada, machucada, né, violentada, agredida, às vezes não foi fisicamente, mas foi uma vida de tortura, e quem chega lá na clínica para atendimento é um farrapo humano, o que sobrou de uma vida outrora viçosa, com um futuro pela frente. Por que acatar? Porque percebe? Então, assim, a necessidade inconsciente de castigo como algo que compulsivamente se repete e se repete. A própria garotinha que sai de uma adolescência aterrorizada, marcada, traumatizada por um pai violento, dado às drogas ou ao álcool, tá? Uma mãe machucada também, tá?
Tá, conseguiram de alguma forma, o pai morreu, foi preso, alguma coisa aconteceu, ela sobreviveu, vai para a vida adulta. Busca, se conseguir, estruturar-se numa relação amorosa. Não, ele é o homem da minha vida. E pouco tempo depois de se casar ou de engatar uma relação amorosa, aquilo começa a acontecer de novo. Freud falou de uma força demoníaca, da compulsão de repetição dentro de cada um de nós, como uma estruturação das nossas pulsões, uma estruturação do psiquismo. Né? É um capítulo lindo que a gente está dedicado há alguns anos à investigação e à pesquisa, aí, particularmente desse tema. Mas é uma das formas da gente compreender por que precisamos defender a mulher, precisamos ensinar para ela que ela é a vítima, ela não é culpada, como muitas vezes o companheiro faz ela querer pensar. Tá? Mas isso é insuficiente, porque volta. Você viu lá no Made, na série, na minissérie, ela voltava. A mulher lá do abrigo de mulheres fica, né? Toda a conscientização, a recordação, o mal que fez a filhinha, o mal que fez a ela, a estupidez, as atitudes, o egoísmo, de um homem até bom, em outro sentido, trabalhador, legal, sim, sabe? Aparentemente, se não me engano, fiel a ela, né? Mas que não tolerava a existência de uma diferença entre eles e de que ela tinha seus próprios valores. Ela não podia ter seu celular, não podia ter sua conta bancária própria, não podia dirigir o carro. Olha, em pleno século XX, século XXI. Então, a culpa inconsciente na mulher é o que torna inúteis os esforços que devem ser feitos, sim, de esclarecimento, de orientação. Está aí a vara de defesa da mulher, com um trabalho magnífico, também em Londrina. A gente fica encantado de ver pessoas batalhando por isso, mas não é suficiente por esse fantasma poderoso e inconsciente, né, da necessidade inconsciente de castigo, da qual a mulher, né, não tem o monopólio, porque isso também está no homem, né, mas a mulher não está isenta. Cuidado, abra o olho. Profissionais que cuidam de mulheres, levem isso em consideração. Peçam ajuda a um psicólogo. É muito importante também, o processo de análise pode ajudá-la a decifrar, a desmascarar esse fantasma, a ver que necessidade consciente de castigo é essa que ela, a mulher... Gente, e não estou dizendo que ela é culpada, por favor. Imagina, lógico. Ela é culpada, sim, nessa culpa inconsciente que ela traz, isso, bem antes de ter aquele marido, aquele companheiro. Lógico. É uma coisa estrutural que pode estar sendo responsável pelo sintoma ser agredido. Não, é uma construção. Ele tem que ser punido, a sociedade tem que considerar hediondo, sim. Claro. A mulher não é a vítima, né? Mas, ao mesmo tempo, ela é vítima, entre aspas, de uma culpa inconsciente, que muitas vezes existe nos homens também, né? Todos nós podemos ter, uma culpa inconsciente que a psicanálise decifrou, e que até os psicanalistas têm se descuidado nesse sentido, né? E que aparece lá na clínica, em cima desse fator chamado a compulsão de repetição, que é esse fator demoníaco, vamos dizer assim, que quer recriar cenas de violência de uma história até filogenética, de uma tradição de existência da humanidade, quer reproduzir, está nem aí para o que é bom para a gente, para o princípio de prazer, e nem aí para a cultura dizer, chega, basta, as mulheres não são inferiores. Né? Não, isso é sensacional, porque quando a gente pensa nessa construção, e, por exemplo, é muito comum receber, por exemplo, mulheres vítimas de violência doméstica, né? Mas, e de conversar e de entender essas histórias, por isso que eu digo, né? São gerações, né? Não é algo que começou ontem, né? Então, por isso que é tão complexo e tão difícil de ser mudado, né? Tão difícil de ser mudado. E o quanto é difícil, muitas vezes, acredito que o senhor também tem essa dificuldade no consultório, de convencer essas mulheres, por exemplo, que estão sendo maltratadas. Né? Porque se entendem merecedoras e se entendem que aquele espaço, essa pessoa é assim mesmo, e aí eu vou fazendo concessões, e aí eu tenho essa autoconfiança completamente destruída. Na verdade, sim, não foi nem muito bem construída, eu acho, ao longo da infância, muitas vezes até por um risco de abuso muito comum, infelizmente. E aí eu tenho o pouco de autoestima e autoconfiança vai sendo destruído a ponto de
quando você olha para essa mulher em farrapos, como o senhor colocou, e isso é infelizmente muito comum, ela não tem força para sair desse relacionamento, né? Sim. Então, assim, é muito ruim estar onde está, mas eu vou precisar de tanta força para sair que aí eu retorno. Esse pode ser um dos fatores, inclusive, pelo peso econômico, Com de ter certeza. filhos para criar, e por aí a dominação ao dômino, né? O masculino, o homem, fazendo prisioneira de uma dependência financeira, passou a vida também inibindo, castrando a mulher quando ela queria fazer uma pós-graduação, terminar a faculdade. Quantos boicotes, sabotagens sutis, educadinhos. Não, você agora cuida das crianças, eu vou ganhar o nosso... Espera aí, calma, né? Não é bem assim, a coisa não é bem desse jeito. Lógico. Não. E eu estava até escutando, tem um podcast que está famoso agora aqui, que chama O Ateliê, não sei se o senhor conhece, Não, é do sim, Chico ouvi Felitti. falar, certo. E é sensacional, porque ele conta a história, assim, é pesado, claro, mas ele conta a história de violências que foram sofridas por estudantes numa escola de arte. E aí é interessante, assim, eu nem cheguei no final, mas ainda... Eu estou curiosa. Mas é interessante notar, porque eu acho que um dos pontos que mexeu muito comigo é quantas pessoas sofreram violência naquele ambiente e quantas delas tiveram coragem de denunciar. Ou capacidade de denunciar. Isso. E aí, para justamente a gente ver o quanto é destruída a essência dessa pessoa. Para ela olhar e falar, não vale a pena, né? Eu brigar por isso, eu me expor. E aí eu penso, isso que pessoas extremamente esclarecidas e tudo, quanto disso acontece dentro dos lares de pessoas comuns e que toleram, né? E toleram por uma sobrevivência mesmo, muitas vezes, né? Muitas vezes, sim. Por essa necessidade inconsciente de castigo, e uma das coisas que estarrece assistentes sociais, psicólogos, educadores, profissionais que estão ali no serviço de defesa, de acolhimento à mulher, né, violentada, das delegacias de mulher e na clínica psicanalítica, veja, por que esse silêncio também? O que muitas vezes não é muito bonito a gente falar aqui e serve sim de alerta, e isso não é algo para inocentar marmanjo nenhum, muito até pelo contrário, tá? É que a mulher também se dê conta de que existem situações de violência, por exemplo, contra a criança, que são consentidas, que são negadas. Né? Existem situações que chegam ao extremo, né, de como que uma mulher oferecendo a própria filhinha, sabe? Sim. Existe muito adoecimento. Por ser mulher, não está livre de fantasmas próprios. Assim. Lógico. Então, é muito importante, porque do ponto de vista da psicanálise, a gente pode dizer sim, o homem responsável, isso é um crime, é hediondo, violentar uma mulher, um abuso sexual infantil, tudo isso é um crime. Do lado da mulher, né, ela precisa se perguntar em que medida ela participou inconscientemente, e isso não a tira da posição de vítima. Sim, com certeza. Vítima social, vítima criminalizada, uma vítima de um crime contra a mulher. E, ao mesmo tempo, tá? E não anula o anterior, chega uma hora que a mulher tem que se perguntar, o que é isso que eu estou repetindo na minha história de vida? Né? Essa é a pergunta madura, o desafio maduro para todo ser humano, e eu vou incluir a mulher nesse sentido. Porque senão a gente não vai entender o porquê do silêncio diante da agressão. Né? Tá, a manipulação é difícil, a dependência financeira, que é uma questão gravíssima, é fato, a mulher pode passar, a Meide, a série, ela mostra isso, né? Isso. Ela passa a ter que lavar latrinas, ela tem que enfrentar situações sérias, sabe, graves, de muito sacrifício para poder botar comida para a criança dela. Sobrevivência para mesmo. Sobrevivência. Isso é muito, muito, muito complicado. O que a gente está dizendo assim, em que medida que ela está sendo um agente inconsciente de produzir castigo, porque elas voltam. Né? Elas são capazes muitas vezes de voltar, mesmo quando, lembra da Meide? Ela já estava começando a se arranjar, já tinha conseguido os bônus, aqueles milhões de formulários burocráticos do governo, mas conseguiu, já tinha um lar que a acolheu junto com a filha, já tá, e volta. Sim. Volta no canto da sereia, do sereio, né? Isso.
a mulher e a fantasia de super-heroína. Algo de um papel maternal que ela não se dá conta. Perfeito. Em relação ao companheiro. Ótimo. Comigo não vai ser, comigo ele vai mudar de vida. Vai ser diferente. E isso, na verdade, a partir de um certo momento, é preciso que a mulher se dê conta, de alguma forma, das suas fantasias onipotentes, também infantis. Claro. Isso também tem a ver com aceitar a própria castração, né? Totalmente a ver. Então, vê que assim, é preciso que a sociedade e a cultura atribua ao agressor 100% de responsabilidade e não dê tréguas mesmo. Claro. Né? Do ponto de vista da vida futura da mulher, né? Ela precisa, e aí que a psicanálise é inclemente, porque não existem vítimas. Sempre existe o que eu fiz daquilo do que eu fui vitimado. Perfeito. Tá? Então, a mulher tem que dizer, o que eu estou querendo da minha vida? Qual foi a minha possível participação inconsciente nisto que me aconteceu? E essa minha fala pode ser facilmente deturpada, pode ser facilmente... ela tá vendo? Até Freud está dizendo que a mulher que caçou, ela bem que queria, ela pediu para ser... Não deturpe. Momento nenhum. Exato. Nada disso. Muito até pelo contrário. Com certeza. Está pedindo para ser estuprada. Nem que estivesse pedindo. Isso. Percebe aquela questão que a gente vê na balada, no rolê, na festinha carregada muito álcool e droga, a garota inconsciente ou semi-consciente que estava dando mole, estava paquerando, estavam se pegando ali, mas ela não está em condição de dizer sim. Isso. Tá? Ela é responsável pelo seu estado de embriaguez numa situação pública. Ela pode ter sido responsável de não ter pensado em se cuidar e pedir para uma amiga, mas, né, revezar a motorista da vez, quer dizer, a bebedeira da vez. Sabe? Alguma coisa para ter proteção, para alguém estar de olho também. Tá? O que aconteceu ali? Mas ela não podia ter sido tocada, bolinada, estuprada. Não podia. Isso é um crime nesse sentido. Na psicanálise vai haver o acolhimento dessa dor, do trauma que foi causado pelo criminoso. Tá? Vai haver o acolhimento, vai haver, antes de tudo, o reconhecimento. Mas existe um convite a ela dar um salto além. Não, então, para ela restaurar o estado que ela estava antes, que tinha algo de onipotência infantil, eu vou salvar esse cara, comigo vai ser diferente, tá? Não, eu no fundo eu não tive filhos com ele, então ele vai ser o meu filhinho, olha, né? Algo que perverte a relação mulher-homem, homem-mulher. Lógico. Então, assim, a psicanálise vai convidar até mesmo a vítima, socialmente falando, juridicamente falando, moralmente falando, o criminoso do ato violento contra a mulher, né? O absurdo que é pagar um salário inferior a uma mulher porque ela é mulher, né? Mas vai convidar a perguntar... qual pode ter sido a minha participação? Que necessidade de castigo eu tenho? Isso é foro íntimo dela. Isso é lindo, porque assim, isso para mim, pelo menos no meu entendimento, isso é empoderamento. Isso é o verdadeiro empoderamento, entende? Que vem de dentro para fora, e não aos berros e aos gritos somente. Temos que gritar. Sim, ainda temos que gritar. Espero que um dia não precisemos. E na verdade, Adna, isso que a gente está dizendo, que para a psicanálise o sujeito é sempre um sujeito de sua vida e ele vai ter que se haver com os seus oráculos internos, lembrando a peste de Tebas, lembrando a história, a tragédia de Sófocles, né? Édipo, o rei, que Freud usou para batizar esse complexo, né? Da psicologia, vai ficar sempre assim essa questão de pergunta. Onde pôde estar a minha participação e tudo. E por que então a gente diz que é um crime em psicanálise se houve uma participação inconsciente da mulher? É exatamente porque uma mulher que está ali com a sua dignidade pode ser portadora de uma necessidade de castigo que eu, homem, cidadão, nessa sociedade, não posso tocá-la sem o consentimento. Perfeito. Porque as nossas crianças têm, começo da nossa prosa aqui, tem uma sexualidade infantil, tem fantasias, entre aspas, erotizadas em relação a papai e mamãe, aos que ela ama, vovô, vovó, irmãozinho, mas tem curiosidade infantil, e isso faz de uma criança a normalidade dela. Ela é normal por ter essas fantasias. É por isso que o abuso sexual infantil é um crime hediondo. Com certeza. Porque temos que proteger
a criança da nossa sexualidade adulta. A gente tem condições de aguentar melhor o tranco, já se conformou, já se achou aí, ou acha que se achou, isso, né? Deveria ter Deveria se ser, né? Temos que proteger as crianças por causa da sexualidade infantil. Temos que proteger a mulher adulta, né? A mulher adolescente, da violência contra a mulher, do abuso contra a mulher, exatamente pelas questões do feminino, porque a mulher mais robusta, a mulher mais bem situada, vencedora, batalhadora, cuida dos filhos, cuida de casa, ou não, segue a sua vida homoerótica, heteroerótica, não interessa. Na mais forte e madura das mulheres, existe a garotinha lá dentro, em algum lugar da sua alma. Existe uma vulnerabilidade. Sim. Existe uma criança que pode estar assustada. É possível que exista uma necessidade de castigo, uma necessidade de culpa. Então, por isso, aquilo tem que ser sagrado para mim, homem. Eu tenho que respeitar. Não é não. Né? Se disser não, ela não quer dizer outra coisa, não. Enquanto eu não tenho um sim maduro, consciente, construído a dois, tá? Lúcido, tá? Enquanto eu não tiver esse sim, eu tenho um não. Não devo tocar numa mulher, nem erotizando, nem violentando, em hipótese alguma. Né? Você vê que isso responde a minha última pergunta, que o senhor respondeu de maneira brilhante, que era justamente como o processo analítico pode, né, a partir disso, ajudar a gente a identificar uma série de questões. E eu acho que a partir disso, pensando, claro, nessas mulheres, toda essa elaboração, mas um homem no processo terapêutico também vai ter esse entendimento. Vai poder ter, o homem e a mulher. Olha que libertador, gente. Todo mundo tinha que fazer, né, doutor? Na verdade, se a gente puder pensar que você começa a descobrir as manhas enrustidas da criancinha que você foi, da criancinha freudiana que você foi, você será mais homem. Olha. Não no sentido de mais macho. Você não precisa disso, cara. Isso. Essa necessidade de autoafirmação mostra a sua insegurança. Fragilidade. Você entende? É absurdo, é ridiculamente freudiano. Todo mundo percebe isso, cara. Por que você vibra tanto e só conta piada de gay, cara? Por que para você é ele, o japonês, que tem não sei que pequeno? Sabe, que necessidade é essa? Está se autoafirmando por quê? Que segurança você tem, né, cara, com a tua sexualidade masculina? Não, eu digo homem no sentido de oposto ao moleque, ao infantil, à criança. Um amadurecimento. Vai se humanizar e vai ser um homem mais homem. A mulher vai ter a chance de ver essas manhas, ver essas necessidades de castigo, ver essas questões de onipotência infantil e poder aprender a se cuidar, vai descobrir-se a si mesma, né? Então, do ponto de vista da psicanálise, é muito bem-vinda essa situação e pode fazer uma grande diferença, sim. Essa viagem de descobrimento àquela parte que eu não quero admitir de mim. Isso. Né? Perfeito, doutor. Se a mulher, o cara que... a minha chamada de atenção, Adna, o recado final seria: tomara que os pervertidos, os pederastas, os violentadores de mulheres, os abusadores infantis, tomara que estejam brevemente todos na cadeia. Ponto. Certo? Para a mulher que está te ouvindo, eu quero pensar assim: mas você se cuide, vai se examinar, porque pode repetir com você de novo. Com certeza. Né? Pode rolar de novo com você, cuidado. E é isso, né? Eu acho que é muito mais fácil a gente replicar aquilo que a gente viveu do que a gente fazer diferente. Né? Então, eu acho que o processo analítico ele é libertador também por conta disso, né? Doutor Marcelo, sensacional. Eu fico, com você, gente, eu fico lisonjeada demais, assim. Prazer. A gente aprende muito. Eu agradeço de coração a disponibilidade de novo. Eu que agradeço a honra. E até a próxima, doutor, porque até terão outras. Até a próxima, sempre. O teu canal está muito bom. Parabéns, Aida, pelas suas entrevistas, pelos conteúdos. De fato, chama-se conteúdo. Gente, cuidado com o que estão vendo. Sabe, não é que é tão nociva assim a internet é maravilhosa, os podcasts, mas
conteúdo, né? E o canal da doutora Adja é fantástico, muito conteúdo de qualidade. Obrigada pelo carinho. E até o próximo episódio. Tchau.